Micro-ondas queimou o fusível na hora da pipoca, e agora? Vem comigo nesse vídeo, num passo a passo interessante, descobrir qual é o causador da queima do fusível e garantir a pipoca. Primeiro passo, desliga o micro-ondas da energia elétrica com uma chave bem isolada no cabo, sem tocar na parte metálica da chave. Encosta num polo do capacitor e encosta na lâmpada. Depois encosta no outro polo do capacitor e encosta na lâmpada. Sempre numa parte que não tenha fio. Na sequência, desconecta o conector do trafo de alta tensão. Segundo passo, com o multímetro na escala de bip sonoro, vou testar as chaves primária, monitora e secundária. Com a porta fechada, os contatos da chave primária devem dar continuidade e a chave secundária a mesma coisa. Com a porta fechada, deve apresentar continuidade. Já com a porta aberta, ambas as chaves não podem mais apresentar continuidade, primária nem a secundária. A chave monitora, o primeiro pino com a porta fechada deve conectar com o segundo e não com o terceiro. Já com a porta aberta, o primeiro pino deve apresentar contato com o terceiro, já não pode mais apresentar com o segundo. Terceiro passo, liga o micro-ondas numa lâmpada de tomada em série, conecto as ponteiras do multímetro na alimentação que vai para o trafo, ponho na escala AC. Quando eu acionar o botão ligar, poderei verificar se há curto na placa, no motor do prato, na lâmpada ou no ventilador. Antes de acionar o botão, eu abro a porta para verificar se as chaves não têm nenhum defeito mecânico. Fecho a porta, aciono o botão iniciar. Pelo multímetro, a alimentação do trafo está ok. E no quarto passo, verifico a bobina primária do trafo. Se estiver gostando do vídeo, já deixa um like. Não for inscrito, se inscreve no canal. Verifico se a bobina primária está ok. E entre os conectores e a lata do micro-ondas não pode dar continuidade. Os dois conectores. Ok. Quinto passo, verifico o magnetron. Entre seus pinos tem que ter contato. E entre a carcaça não pode apresentar bip nenhum. Ok. Sexto passo, verifico a bobina secundária do transformador que alimenta o capacitor. Entre ela e a lata deve apresentar uma resistência. Ok. O sétimo passo, com o multímetro na escala de bip sonoro, testar o capacitor de alta tensão já previamente descarregado. Com uma ponteira no contato do capacitor, encosta na carcaça, o capacitor não pode apresentar bip nenhum. O mesmo no outro polo do capacitor, não pode apresentar bip nenhum. Quando as duas ponteiras encostar, uma pausa no teste do capacitor, pois após a edição do vídeo notei que não havia testado diodo de alta. O teste dele é simples. Com o multímetro na escala de diodo, encosto uma ponteira numa extremidade do diodo com a bateria de 9 volts, encosto no polo negativo da bateria e a outra ponteira no polo positivo da bateria. Tem que apresentar uma continuidade. Depois é só inverter o polo, conectar novamente e não deve apresentar sinal nenhum. Diodo ok. Encostar nos dois polos do capacitor não pode dar bip nenhum. Bipando dessa forma, o capacitor está em curto. Ele, no caso, é o responsável pela queima do fusível. Pronto, trocado o capacitor, a pipoca está garantida.